Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. No quadro de hoje, gente, do Pit Stop CBN, a gente vai esclarecer as dúvidas que vocês levantaram aqui na última segunda sobre carros elétricos, sobre incêndio, os riscos de incêndio. Não é mesmo, Ricardo? É verdade, Fernanda. Bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia ao nosso engenheiro eletricista Marcelo Vale, que vai nos abrilhantar. Olha, pessoal, hoje, nossos ouvintes aí, nós estamos trazendo um convidado muito bacana que vai nos ajudar. Ele está lá de São Paulo, nós estamos aqui em Vitória, e ele vai tirar muitas dúvidas. Ele que conhece tudo desse mercado, está em contato aí com as pessoas aí, os corpos de bombeiro. Ele faz parte também, Fernanda, ele faz consultoria e treinamento em emergências de novas tecnologias e vai nos ajudar muito sobre essa coisa, apaga água, apaga, não apaga, essa coisa de uma piscina. Já tem concessionários que tem piscina que joga o carro dentro quando pega fogo, algumas coisas bacanas ele vai passar pra gente, não é isso? Marcelo, fala aí. E Marcelo, nosso convidado, o Ricardo já apresentou, Marcelo Vale, engenheiro elétrico, é consultor de segurança de montadoras, de baterias e veículos elétricos. Bom dia, Marcelo. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Nós te convidamos aqui para nos ajudar a esclarecer dúvidas que surgiram no quadro anterior, quando a gente falou de que na Ásia, alguns países estão limitando a parada de carros elétricos em subsolo, com riscos de explosões, medo de explosão. Fala um pouquinho sobre isso e eu vou para as perguntas. Bem, bom dia a todos. Sim, na realidade não é uma proibição do governo local, são ações de algumas empresas como hotéis, né, como centros comerciais, que estão com medo, né, da presença dos veículos elétricos no subsolo, tá? Tirando uma província na China, que é Hangzhou, que realmente é uma ação do governo local, as demais são ações, né, de entidades privadas. Na realidade, o que ocorre é um medo, né, dessas pessoas em relação ao desconhecido, né, dadas algumas ocorrências. Só na província de Hangzhou foram 11 esse ano, e na Coreia houveram 3 episódios nos últimos 2 meses, né, um com 23 pessoas hospitalizadas, mas sem óbito. Esse receio, ele está mais pautado, né, vamos dizer, um pouco na fragilidade da proteção das edificações com relação à presença dos veículos, né? Nós já temos um tempo, isso não é só no Brasil, é no mundo, exceto alguns países, que as garagens, né, não sofreram atualizações em termos de segurança diante da modernização dos veículos. E eu não estou falando só de veículos elétricos, estou falando dos veículos convencionais, que hoje possuem mais materiais plásticos na sua composição, materiais sintéticos, combustíveis alternativos, que inclui aí gás natural, e agora nós temos os veículos elétricos. E por conta dessas ocorrências, né, um pouco medo do desconhecido, né, de como saber lidar com essa tecnologia, está promovendo essas ações. E aí a dúvida foi exatamente como é que a gente apaga incêndio de carro elétrico. Vou falar da primeira participação aqui, do Giovanni. Gás carbônico apaga? Não, gás carbônico não apaga, tá? O melhor agente extintor é água. Embora os veículos sejam elétricos, né, se eles não estiverem carregando, e mesmo que se estiverem, é possível desligar a estação de carregamento, o incêndio, ele não tem propriedades elétricas. O que eu quero dizer com isso, né? Na realidade, o que tem dentro dos veículos elétricos que causam um incêndio diferente são as baterias eletroquímicas, que sofrem reações não normais, né, que promovem uma geração de gases. A bateria, né, quando ela fica instável a esse ponto, né, e por ela ter várias células, de centenas a milhares de células, isso é um processo que demora, né? Então, por mais que a gente controle o fogo, essas baterias, elas se reativam. Então, o melhor controle hoje, já estudado, definido cientificamente, já testado, inclusive aqui no Brasil, é a utilização de água, tá?
O fogo a gente consegue realmente controlar rapidamente, desde que as medidas de segurança corretas estejam instaladas, e a partir disso começa um trabalho de gerenciamento da bateria para que ela, né, fique sem promover risco até se estabilizar termicamente. Fernanda, eu quero fazer uma pergunta aqui para o Marcelo. Inclusive, aqui no Brasil já tem uma concessionária que tem uma sala, que é uma sala tanque. Fala um pouquinho para a gente como é que é isso. Alguns chamam até de piscina, para esclarecer para os nossos ouvintes como é que isso funciona, essa sala tanque e essa concessionária, onde está localizado. Bem, a imersão das baterias em água é uma coisa que já era utilizado, né, em pequenas baterias, e começou-se a ser utilizado a partir de 2021 na cidade de Louvain, na Bélgica, para lidar com ocorrências em veículos. Mas geralmente essas imersões ocorrem com veículo já estabilizado, pós-fogo, mas por conta, né, de algumas técnicas, teorias, alguns países adotam essa técnica, tá? Então tem algumas concessionárias que tem uma espécie de uma sala fechada, onde o veículo, né, quando apresenta problema de bateria, ele fica ali na quarentena. Qualquer problema, a sala é fechada e é liberado em torno de 20 mil litros de água, né, para inundar a sala, para que não necessariamente estabilize a bateria, porque mesmo debaixo d'água ela fica instável. Mas que pelo menos não deixe o fogo propagar. Só que hoje existem outras medidas que possam ser utilizadas, né, uma vez que esse tipo de mecanismo não seria viável numa garagem de edificação comum. Né? O Marcelo, você já disse então que apaga incêndio de carro elétrico com água, que era uma das dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Uma outra existe um extintor específico para carro elétrico? Ele já vem com isso? Não. Primeiro, não existe nenhum extintor de incêndio, né? Aquele aparelhinho que a gente utiliza, né, para combater focos de incêndio. Por que eu digo isso? Porque a carga de calor que o carro elétrico vai emitir é muito alta, né, e um extintor ele não vai dar conta e pode induzir o usuário ao erro. Então, hoje a gente preconiza que o combate tenha que ser com água mesmo, mas com utilização de hidrante e preferencialmente bombeiros, né, ou brigadistas extremamente preparados. Os veículos, né, não vêm com agentes extintores dentro da bateria, tá? Ônibus no Brasil, em algumas capitais, é obrigatório ter agentes extintores. Esses agentes, né, a função deles não é necessariamente apagar o fogo, mas controlar o fogo, dando tempo que as pessoas consigam deixar um ônibus com segurança. Então, eles vão dar em uma margem de torno de 30 minutos para que as pessoas consigam sair do ônibus tranquilamente, tá? Mas nos carros não tem essa tecnologia, até porque a bateria ela é muito compacta, mas, né, hoje existe, né, o trabalho, né, de se promover baterias cada vez mais seguras, né, modificando a química delas, diminuindo a sua instabilidade e melhorando um pouco vamos dizer assim, reduzindo também um pouco a força do fogo e a sua capacidade de propagação. Marcelo, dúvidas também aqui dos nossos ouvintes é o seguinte: aqui no Brasil tem chegado muitas bicicletas elétricas, super patinete, scooter elétrica também, e recentemente apareceu na mídia social aí, nas mídias, um rapaz que entrou com uma bateria dentro de um elevador e essa bateria acabou explodindo. Isso é fato ou é fake? Fala um pouquinho o que está acontecendo ao redor do mundo. Essas baterias são fabricadas por várias pessoas e acontecendo esse tipo de acidente. É fato ou é fake? Sim, é fato. Tá? Aquela ocorrência aconteceu em Singapura em 2021. Infelizmente, né, aquela pessoa veio a óbito 20 dias depois daquele episódio, né, quase 100% do corpo queimado. Depois desse incidente, né, na China, pelo menos que eu tenho registro, ocorreram mais 3, né, com mais 2 óbitos, e isso é devido, né, ao fato daquelas baterias, né, é muito, muito claro quando eu olho naquele vídeo, é uma bateria que foi modificada, né, ela não tem só a estrutura original. As baterias de bicicletas, né, elas têm em torno de 400 a 600 watts de capacidade de armazenamento de energia. É uma capacidade
bem tranquila, poderia levar no elevador e não aconteceria aquilo. Agora, uma vez que a gente modifica a bateria, geralmente o pessoal quer aumentar a velocidade, aumenta a quantidade de células, fazendo com que ela tenha mais de 1, 2, podendo chegar até 3 kWh, ou seja, aumenta 5 vezes a capacidade de armazenamento, e aí sim, dentro de ambientes confinados, como elevador, pode levar a efeitos com aquilo lá. Aquele efeito necessariamente não é uma explosão, chama-se flash fire, quando os gases da bateria são, né, gerados em alta velocidade, ocorre uma ignição instantânea. Né? Como são gases, né, mais ou menos quando a gente vai ligar o fogão, né? Se a gente demorar um pouquinho, na hora que a gente bate ali, você tem aquela chama um pouco mais forte. Então foi aquilo ali que aconteceu. Uhum. Esse tipo de evento preocupa demais, não só em elevadores, né, mas também em residências e pequenos comércios. Cidade de Nova York, isso virou uma pandemia, a ponto, né, do município, né, ter que desenvolver legislações como a proibição de determinados equipamentos de mobilidade pessoal elétricos, né, dentro de apartamentos, principalmente quando eles passam de 1 kWh. E também, né, lá está sendo obrigado que esses equipamentos tenham baterias listadas ou certificadas, né? Então, se você fizer algo como aquilo ali que a gente viu na figura, a pessoa pode ser multada, né? E, obviamente, o equipamento está apreendido. Então, a grande questão ali foi simplesmente a adulteração da bateria. Entendido. Ó, por conta da propaganda eleitoral que começa daqui a pouquinho, eu tenho inúmeras perguntas e só 2 minutos. Vamos fazer um parte 2, gente? Eu acho ótimo, hein? A gente tem muitas perguntas, são muitas dúvidas, né, Fernanda? Eu acho que se o Marcelo estiver disponível... voltar. Não, estou sim. Podemos marcar outra data, sim, para eu poder esclarecer essas dúvidas. Isso. Marcelo, só tirando a dúvida aqui do Geraldo, peguei a conversa andando já, essa é a audiência de rádio, é assim mesmo, tá? A gente já chega no meio de um bate-papo, de uma resposta. A dúvida dele é a seguinte, carro elétrico não tem extintor, é isso? Então, assim como os carros comuns, os elétricos mais, também não são obrigatórios. Uhum. E hoje não é questão do extintor que vai resolver o incêndio de um carro elétrico ou não. Seriam outras medidas, tá? Que já estão sendo formuladas para ajudar a população a sociedade nesse controle. Isso. Mas o que você disse logo no início, o que apaga incêndio de carro elétrico é água. Isso, água. Muita água. Só que vai muita água. É isso aí. Então, semana que vem vamos ter o segundo bloco, né, Fernanda? Segundo bloco, ó, porque já tem gente me perguntando aqui como é que se guincha carro elétrico, ausência de pontos de abastecimento. Tem tanta pergunta legal que eu já deixo o meu convite para vocês, viu? Nós podemos falar um pouquinho de manutenção. O alerta para os mecânicos, que eles têm que ter todo o cuidado para poder mexer no carro elétrico. Isso aí. Marcelo também vai poder falar um pouco sobre isso. Marcelo, topou? Topei, então vamos lá, vamos fazer sim. Obrigada por hoje, então, e até segunda que vem para vocês dois. Até segunda, Marcelo, muito obrigado. Até segunda e um forte abraço.